Pronto, já está no ar. Boa tarde a todos que nos assistem. Agradecemos a presença a mais uma palestra do ciclo de conferências 2021 da Cátedra Eduardo Said de Estudos da Contemporaneidade. Bom, hoje nós recebemos o professor Mauro Rovai, que vai fazer a palestra que se intitula Exílio Sem Fim, A Guerra Acabou, de Alain René. Antes de passar a palavra para o professor Mauro, eu queria apresentar a vocês, para quem não o conhece ainda, embora imagino que todos já o conheçam, mas o professor Mauro Luiz Rovai é professor de Sociologia do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal de São Paulo, aqui da Unifesp, e do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais, também dessa universidade. Os seus temas de interesse estão relacionados com investigações que articulam arte, cultura e teoria social. E ele é autor de 2 livros, ambos com auxílio e publicação da FAPESP, que são Imagem, Tempo e Movimento, pela editora Humanitas, e de 2005, e Os Saberes de Si, publicado pela Ana Blume, em 2001. E, bom, Mauro, você tem o tempo que você precisar, nós temos até 7 horas aqui, esse espaço para essa sala para nós, e eu queria avisar aos que estão nos assistindo que se vocês tiverem algum comentário ou perguntas que quiserem fazer ao Mauro, que vocês podem fazer pelo chat e que depois eu transmito a ele os comentários e as perguntas que vocês fizeram. Então, então, é isso que eu queria avisar no início e passo em seguida a palavra ao Mauro para nós ouvirmos. Mauro, boa tarde. Boa tarde, Cíntia. Bom, para mim é um prazer, uma honra estar de novo aqui na cátedra. Agradeço imensamente o convite, é um prazer imenso estar com a professora Olgar e a professora Cíntia, professora Maria das Graças, professora Leandra, professor Javier, enfim, todos os membros da cátedra e a todos aqueles que eventualmente estejam ouvindo, que eu não vou poder ter, enfim, não vou saber quem vai estar aqui. Eu também estou um pouco nervoso porque, embora esteja entre amigos, são amigos exigentes, né? Então, enfim, e por isso eu vou tentar ser tentar ficar o mais preso possível no texto que eu escrevi, né? Para que eu não tenha falhas. Ou, enfim, que as falhas sejam administradas mais ou menos como o personagem do filme A Guerra Acabou faz, como revolucionário profissional que ele é. Antes de começar, eu gostaria só de falar que quando eu trato do filme, em particular desse filme, na verdade ele veio, o desejo de trabalhar com o filme, ele veio a partir de um projeto que eu construí, tentando mobilizar 3 filmes do mesmo diretor, do Alain René, de uma equipe que trabalhou mais ou menos junta. Não junta nos filmes, mas nos 3 filmes era uma equipe que se repetia. Um deles era o Noite Neblina, o outro Hiroshima Mon Amour e o A Guerra Acabou, né? A Guerra Acabou é um filme que eu assisti na época dos cineclubes em São Paulo. Então, é um filme que eu assisti durante a minha graduação. Então, tem um caráter duplamente afetivo, né? Tanto que foi a chance de retomar o filme, né? Muito tempo depois, quanto a lembrança daquilo que era o cinema de cineclube, cinema de rua, em São Paulo. Então, assim, a primeira vez que eu assisti foi há muito tempo e depois assisti muitas vezes,
né? Eu tentei fazer com que alguns detalhes eles fossem bastante explicitados para deixar claro no texto, porque eu tenho assistido o filme várias vezes, né? Inclusive agora assisti mais várias outras vezes. Então acho que isso era importante dizer para vocês ficarem tranquilos, né, com relação a isso. Eu já escrevi a respeito desse filme, mas nunca abordei a questão do exílio. Tá? Eu nunca abordei a questão do exílio e nem a questão do revolucionário em si. Todos os 2 textos que eu escrevi, 3 na verdade, tentou abordar os gestos da personagem, né? Nos seus esforços de antecipar eventos e ter controle sobre eles, como bom revolucionário que era, um revolucionário profissional, como ele mesmo se autodenomina. Então é a primeira vez que eu estou entrando na questão do exílio, né? Um exílio que tem uma certa particularidade, isso vai ficar claro no texto, mas é o exílio de quem entra na Espanha como clandestino, né? O que me chamou a atenção, né, para abordar essa questão do exílio foi uma tentativa de lidar com 2 momentos do filme que são bastante fortes. Um que é construído ao longo do filme e o outro que fecha o filme. O que é construído ao longo do filme é o da desilusão do revolucionário profissional com os rumos da luta. E aquilo que aparece ao final do filme é a alegria que ele tem de voltar imediatamente para a Espanha numa nova missão. Essa relação entre desesperança e alegria, a desesperança com relação à luta, e o modo como ela tocava essa imagem da Espanha, que é uma imagem mitológica, edulcorada dos exilados, mas também das esquerdas do mundo, eu coloquei como questão qual seria ou como se construía no filme, esteticamente, a passagem da desilusão para a alegria. O que nos permitiria olhar na desilusão construída a alegria com que a parte final do filme apresenta a viagem dele? Eu tentei fazer isso pelas antecipações, eu tentei fazer isso pelas imagens mentais que aparecem no filme. Tá? Então, é algo que sai só do roteiro, do Jorge Semprún, e vai para uma figura narrativa ao longo do filme, que são essas imagens mentais. Tá? Eu vou tentar falar um pouco disso. Certo? A leitura, então, assim, esse texto, então, é a tessitura de um caminho, de um túnel, que tenta ligar alegria e desesperança na construção da personagem. Tá? Eu vou destacar 2 sequências ao longo na leitura do texto, vou destacar 2 sequências. Uma das sequências é aquela que antecede ao encontro dele com a personagem Nadine, que é uma estudante, filha da pessoa que lhe cede o passaporte para que ele entre clandestinamente na Espanha. E a outra, ao final, no enterro do amigo Ramon, que é um amigo que trabalha para o partido, mas nunca teve a chance de ir para a Espanha. E quando a tem, morre. E é o Diego, que é esse personagem, Diego Mora, que vai fazer essa viagem. Eu não cheguei. Normalmente eu digo mais ou menos o tempo que eu vou demorar, o tempo de leitura que tem. Eu não vou conseguir fazer isso, porque eu até meia hora antes, 1 hora antes, eu ainda estava mexendo no texto, tá? Tentando construir
esse túnel. Tomara que eu tenha sido feliz e que ao final isso pareça claro para vocês. Então vamos lá. Sobre a Guerra Acabou, filme dirigido por Alain Resnais, com roteiro de Jorge Sempron, disse James Monaco que se tratava do filme mais acessível de Resnais e que atingiu um público mais amplo e mais popular do que qualquer um dos seus outros filmes. Com outra ênfase, Marie-Claire Rapin-Villemier vai apontar A Guerra Acabou como o mais comunicável e, ao mesmo tempo, o mais elaborado de seus filmes, ao passo que Gaston Bonur destacará que o filme surpreendeu a crítica por ser uma obra clássica de ação lógica e composição trágica, diferente dos precedentes Hiroshima Mon Amour, O Ano Passado em Marienbad e Muriel. É claro que eles estão falando desses filmes, desse bloco dos anos 60. Tá? A Guerra Acabou é de 1965, o lançamento do filme é 1966. A trama do filme está claramente identificada no tempo cronológico, circunscrita entre a entrada de Diego Mora, Yves Montand, na França, no início da manhã de domingo, 18 de abril de 1965, país que atravessa a fronteira rumo a Hendaye, com o nome de René Salange. E sua nova partida para a Espanha, no final da tarde de terça-feira, 20 de abril, com o nome de Chauvin. Envolvido na construção da Revolução desde o exílio, motivo dos vários nomes pelos quais é chamado, Rafael, Carlos, Domingos, Diego, o filme acompanha os passos da personagem, suas idas e vindas por Paris, seus intercursos amorosos, suas amizades dentro e fora do círculo político no qual atua, as discussões sobre o planejamento da ação política na Espanha desde a França, mas também a maneira particular como estabelece a sua relação com o presente, caracterizada pela tensão expressa no seu rosto, nos seus gestos estudados e comedidos, pelas direções esquadrinhadas em mapas, endereços memorizados, além dos passos e olhares sempre atentos para o que se passa ou quem está ao redor. O modo como a personagem de Diego está construída e o pano de fundo social e histórico mais amplo da trama, a Guerra Civil Espanhola e a luta desde o exílio contra um inimigo que venceu e continua vencendo há 30 anos, já exerceriam por si só um forte atrativo para o pesquisador interessado nas relações entre cinema e sociedade, sob a perspectiva do tema exílio. Sobretudo em virtude de ser a Espanha uma referência falada, debatida, referida, como país natal, pela voz de alguém que não vemos, que nos conta a respeito da personagem na segunda pessoa do singular. Uma Espanha não mostrada, além dos montes Elizondo, na passagem pela polícia de fronteira logo no início do filme. Como apontou o historiador Vicente Sánchez Biosca, o filme parte de uma elipse. Diego Mora volta de uma temporada de 6 meses na Espanha e de um fora de campo, a Espanha. A Espanha, assim diz o autor, não é um acontecimento em A Guerra Acabou, mas um espectro sobre o qual alguns fundam suas certezas, outros suas incertezas, os partidos estabelecem suas estratégias e a ditadura franquista seu pragmatismo. Fecha aspas. A Espanha em A Guerra Acabou, segundo o autor, é um fantasma. Ela não está representada. Está no coração dos discursos, mas sempre fora do campo. Nosso campo de visão. Na leitura de Sánchez Biosca, que é, conforme ele mesmo aponta, de um historiador da cultura, há uma série de elementos nesse fora de campo que assombram o roteiro de Sempron, cuja pista mais incisiva está no discurso e desabafo da personagem ao caracterizar o que chama de Espanha de Lorca, Espanha da mitologia das esquerdas,
o desabafo de Diego Mora, que ocorre diante de alguns amigos no apartamento em que vive com Marianne, Ingrid Tullin, insere na trama a contrariedade, desesperança e a crítica com relação à atuação política em 1965. A dele, a dos camaradas, a do partido. Também contra o que se transformou a terra natal. Diz a personagem, eu cito: a Espanha infeliz, a Espanha heróica, a Espanha no coração. Estou farto disso. A Espanha se tornou a boa consciência lírica de toda a esquerda. Um mito para os antigos combatentes. Enquanto isso, 14 milhões de turistas passarão férias na Espanha. A Espanha não é mais que um sonho de turistas ou a lenda da Guerra Civil. Tudo isso misturado com o teatro de Lorca. E eu estou farto do teatro de Lorca. As mulheres estéreis e os dramas rurais. Isso é o suficiente. E a lenda da Guerra Civil também. Basta. Não estive em Verdun, nem em Teruel, nem no fronte de Ebro. E aqueles que fazem coisas na Espanha, coisas realmente importantes, também não estiveram lá. Eles têm 20 anos e não é o nosso passado que os move, mas o seu futuro. A Espanha não é mais o sonho de 36, mas a verdade de 65, ainda que ela pareça desconcertante. 30 anos se passaram e os antigos combatentes me irritam. Fecha aspas. Na primeira metade dos anos 60, e ainda seguindo Biosca, há uma série de mudanças no país ainda sob Franco e que não são captadas pelos exilados. A partir de 62, por exemplo, com o ministro Manuel Fraga Iribarne, ele orquestra os meios de comunicação para fazer uma apologia do presente. A Espanha é vista como um país moderno que mantém suas tradições. Nessa Espanha modernizada dos eletrodomésticos, como diz o historiador, e do impressionante número de turistas, é como se a mudança daí decorrentes na sociedade espanhola não fossem suficientemente compreendidas por aqueles que fugiram do fascismo e de longe sonham com a revolução. Nesse mesmo artigo, o autor lembra que a época ocorria não apenas a comemoração do 25º ano de paz, em 64, com a repressão ainda em curso, mas também uma série de outros filmes com os quais o roteiro de Sempron dialoga. Nesse sentido, é como se a imagem de Diego Mora, é como se a imagem que Diego Mora possui da Espanha, depois de sua última estadia lá por 6 meses, frente à que dela tem seus camaradas, que vivem na França, e lá planejam uma greve geral acontecer na Espanha, ou interessados em maior ou menor grau em lutar pela causa mitológica das esquerdas, estivesse marcada pela descontinuidade. Na leitura de Biosca, é como se a descontinuidade de fundo histórico, político e social de Diego com seus amigos encontrasse correspondência nas descontinuidades promovidas por René. Diz o autor, o que bem caracteriza a forma de A Guerra Acabou é o seu uso descontínuo do tempo. Não se trata dos flash forwards, mas também de interpolações do pensamento, da superposição ou fraturas no desenvolvimento da ação, que sublinham o lado imaginário do cotidiano, banal e anacrônico. Esse aspecto é interessante de ser observado. O que está em jogo não é propriamente o flash forward no filme, mas as interpolações, as fraturas no desenvolvimento da ação. Se visitarmos o dicionário teórico e crítico de cinema, veremos que a palavra flash forward, definida como uma figura narrativa, aparece no verbete flashback. Conforme esclarecem os autores, Jacques Aumont e Michel Marie, a palavra inglesa flashback conota a repentitinidade dessa volta no tempo.
quando se referem à inserção em filmes narrativos de cenas relatando acontecimentos anteriores, uma volta atrás no tempo. Por seu turno, dizem os autores, pode haver também a inserção de uma sequência relatando acontecimentos posteriores. Se essa inserção é breve, dizem, falaremos de flash forward, salto brusco para frente. O apontamento dos autores é interessante porque nos ajuda a posicionar o problema, porque não se trata de flash forward, dado que a utilização que Alain Resnais faz é bastante particular. Seja por não se tratar propriamente de acontecimentos que virão mesmo a acontecer, seja pelo valor que o recurso possui para a construção, muito especificamente, da personagem Diego Mora, um revolucionário profissional que vive sob a consigna famosa paciência e ironia. Nesse sentido, tais inserções não remetem ao acontecimento que ocorre na trama em um momento posterior. As imagens mentais, elas são como uma sequência imaginária, para utilizar o termo em italiano, que é o título da música em 3 partes que acompanha todo o filme, composta por Giovanni Fusco. Em outros termos, são imagens mentais na forma de projeções, antecipações, reconhecimentos ou ainda do que poderia ter sido, imaginado por um homem que deve à vida, à liberdade e à sobrevivência à disciplina com que lida com o tempo e ao cuidado com que explora os lugares para os quais se dirige ou pelos quais percorre. Esse tipo muito particular de imagens mentais, ao provocar a descontinuidade, poderia, e isso já tinha apontado Biosca, jogar luz sobre outra descontinuidade, a das proporções e das percepções entre o revolucionário que volta de Madrid e aquelas que o esperam em Paris. De nossa parte, porém, e é o que tentaremos destacar, vamos jogar luz sobre como o filme trabalha com as imagens de pensamento, como traz à tela o movimento do pensamento no cotidiano de um exilado, que é revolucionário profissional, sempre tentando antecipar os fatos, os passos, os acontecimentos. No entanto, essa singularidade das inserções de Alain Resnais, na ordem cronológica da narrativa do filme, em que a personagem de Diego antecipa imaginando, sequências ou eventos que poderiam vir a ocorrer, nos interessam particularmente. Isso porque tais inserções ajudam a colocar em perspectiva a preferência de Resnais pelo termo imaginário, palavra que, segundo ele, seria mais adequada para se pensar os seus filmes, e não o termo memória, ao qual sua obra ficou associada. Além disso, o recurso pode também permitir uma discussão sobre os termos em pauta, de modo não apenas a colocar memória e imaginário em relação, como também problematizar as dimensões temporais presentes no filme e a relação que elas estabelecem com o revolucionário no exílio. Se colocarmos em primeiro plano a singularidade dessas inserções das imagens mentais e não perdermos de vista que se trata do exílio da personagem, que é um exílio de um revolucionário profissional, estamos diante da chance que se nos abre de explorar no filme o imaginário de quem vive essa condição, a de exilado. A de um exilado que luta para preparar o retorno dos seus e que, sob uma miríade de documentos, nomes, endereços, direções, senhas e contrassenhas, vai ao seu país natal regularmente, clandestinamente. Afinal, ele é um exilado espanhol na França, que vive parte do ano na própria Espanha como francês. Como a ele se refere, por exemplo,
a voz do narrador, a voz-over do narrador, vai ao seu país natal e a cada retorno encontra seu local de exílio. O filme mostra, portanto, um exilado que retorna sempre ao seu país de exílio. Alguém que deve realizar o percurso de volta. Se não o fizer, ou está preso ou está morto. Salvo o melhor juízo, é possível precisar algumas distinções em torno do termo exilado. A palavra aparece à altura dos minutos 65 e 67, e talvez a possamos caracterizar como a maneira pela qual a personagem a si se refere, como ele se sente. É diferente do minuto 92, quando instado a apresentar os papéis a um policial que abordou o veículo que dirigia, ele se diz claramente refugiado, refugiado. Diferente também dos termos expatriado, repatriado e apatriado, que é a forma pela qual a moradora de um apartamento ao qual ele aborda por engano, em busca de Madame Lopes, refere-se aos seus vários vizinhos, que ela diz, vindos da Argélia. Considerando as distinções sugeridas por Edward Said entre exilados, refugiados, expatriados e emigrados, diz o autor que o exílio tem origem na velha prática do banimento. Uma vez banido, o exilado leva uma vida anômala e infeliz, com o estigma de ser um forasteiro, e traz consigo um toque de solidão e espiritualidade, distinto dos refugiados, uma criação do Estado do século XX, palavra que se tornou política, pois ela sugere grandes rebanhos de gente inocente e desnorteada que precisa de ajuda internacional urgente. Esse registro é como se a personagem de A Guerra Acabou portasse os dois atributos, sendo a diferença entre eles a da perspectiva. Exilado é como se percebe, uma Espanha cuja falta lhe causa dor. Refugiado é como existe na França, nos documentos oficiais. No filme, entretanto, há outra palavra que nos incomoda, pois ela se aparenta de longe às palavras conotadas por exilado, repatriado, refugiado. Parentesco provocativo, insinuado pela circulação de pessoas entre fronteiras. O turista. Se em saída, o nacionalismo e exílio são opostos que informam e constituem um ao outro, o turista no filme, o turismo, é notícia do que a terra natal veio a tornar-se na ausência. Mercadoria, indústria, ponto de visitação para quem não tem vínculo com ela. Olhado pela perspectiva do exílio, o turismo no filme não é um ponto tangencial na trama, mas um dos nomes para se descrever a Espanha, antes e depois dos turistas, como diz naquele discurso lido acima. Enquanto isso, 14 milhões de turistas passarão férias na Espanha. A Espanha não é mais que um sonho de turistas ou a lenda da Guerra Civil. Espanha, como é dito um pouco mais adiante, cuja ausência é insuportável à personagem. De algum modo, embora isso seja mencionado, mas não se explicite completamente no filme, é graças a essa passagem de grandes contingentes pela fronteira que se tornou mais fácil entrar e sair na França rumo à Espanha, e vice-versa, e atuar pela Revolução. Como saberemos pela voz-over, é na França, no exílio, que vive a camaradagem dos camaradas, que possui o seu pequeno mundo incerto e repleto de armadilhas, formado por pequenos grupos, conectados e desconectados pelas missões e pelas mortes pela polícia, pessoas com quem partilhe alegrias, sofrimentos, discussões, a política, o café, o vinho e a realidade opaca em que as ações levam a um progresso indefinido. Pessoas que,
espalhados por determinados bairros de Paris, Irvy, Porte de Lilas, Rue d'Aubervilliers, Quatre Chemins, aos quais a personagem conhece como a palma da mão. Sofrem pelos caídos e sonham com a vitória. Fixemo-nos em 2 momentos do filme. Não nas sequências de aventuras e peripécias do filme policial, que também é uma forma possível de ler o filme, mas naquelas que quebram o ritmo. Não as da ação e reação da personagem, mas ao pensamento filmado, que aparece justamente nas interpolações, nos saltos, nas antecipações, nos reconhecimentos. Retomemos então as imagens mentais inseridas no interior da ordem cronológica da narrativa do filme, de modo a evocar essa perspectiva, o imaginário de um exilado, não a sua memória. Forcemos para fim de análise essa distinção. Não é um exilado visitado pelas memórias que seriam mostradas em flashback, mas alguém preso ao presente, antecipando um futuro. Exageremos também na criação de uma tipologia dessas ocorrências, arriscando-nos a um pequeno excurso por 2 sequências imaginárias da personagem. Primeiro eu vou fazer uma certa tipologia dessas antecipações e daí eu vou para as 2 sequências, certo? O primeiro tipo de imagem mental diz respeito ao que a personagem vive normalmente nas suas aventuras saindo e entrando na França. Isto é, ao seu cotidiano de revolucionário profissional, perseguido pela polícia da Espanha e da França. O segundo se refere aos cuidados que precisa tomar com a vigilância, e que, supõe-se pela experiência que possui, estão interiorizados, o que aparece expresso na sua face tensa, nos atos comedidos, no seu autocontrole, sugerindo aquilo que, numa expressão cara a Norbert Elias, poderíamos chamar de composição social do indivíduo. O terceiro, por aquelas antecipações, imagens mentais, acerca do que ele ou não sabe, ou não viu, ou não conhece, mas imagina. O quarto tipo, imagens mentais que surgem quando o personagem é confrontado com hipóteses diversas das quais acredita acerca dos acontecimentos vividos. Para ser mais claro, a primeira imagem mental é caracterizada no filme basicamente pelas chegadas e partidas de trem, pela sugerida repetição dos encontros que tem com Roberto e outros camaradas, e pelas andanças pelos blocos de apartamentos em que vivem seus correligionários. Notemos que os endereços não anotados em papel são desafios à sua memória, o que o obriga a valer-se de referências externas, sociais, para lembrar Maurice Halbwachs. Dentre essas referências, destacam-se no filme a disposição geral das pessoas nos lugares, como a do grupo de camaradas na sala de um apartamento, que aparece várias vezes a Diego, eles estão em torno de uma mesa, e a desses lugares em conjuntos arquitetônicos mais amplos, como blocos residenciais, numerados ou por letra, o subir e o descer lances de escada, o número da porta dos apartamentos, etc. No segundo tipo de imagem mental, seriam aquelas que no filme aparecem quando Diego está em Paris, identificando possíveis policiais à paisana em perseguições várias. A cidade aparece assim esquadrinhada e a ação da personagem não é descontínua. Ela se antecipa para agir como se estivesse sempre a um passo de dianteira dos outros, como se pudesse observar perseguidores e perseguidos de um ponto fora do sistema de controle. A terceira imagem mental, o terceiro caso de imagem mental, refere-se ao que ele desconhece, mas imagina, a partir de balizas que possui, como o entorno do arrondissement em que vive Solange e os detalhes que sabe de Nadine. O quarto tipo de imagem mental é suscitado pelas conversas com os camaradas, que lhe oferecem contra-análise às avaliações que traz da Espanha, ou na conversa que ele possui com os estudantes,
mais próximo do final do filme. Desses 4 casos, o terceiro tipo de imagem mental tem um interesse particular, e é sobre ele que vamos falar. Pois se trata de um certo tipo de imagem mental que a personagem, Diego, ao mesmo tempo em que lança a mão de referências e balizas conhecidas, como a ronde semana a qual vive Nadine, antecipa a visita que lhe fará, Nadine Geneviève Bujold, a quem ele não conhece. Ele imagina alguém que conhece, pois possui de Nadine várias informações: idade, escolaridade, idiomas que fala, cor dos cabelos e dos olhos, etc. Mas desconhece, porque nunca viu. Daí o nosso interesse. Nos outros casos das imagens mentais, ele imagina como será encontrar quem ou o que ele já conhece, os camaradas, os bairros de Paris que ele conhece como a palma da mão, ou imagina os policiais. Vamos destacar, pois, a sequência na qual Diego imagina quem ele não conhece, Nadine, e, ao final, tentar aproximá-la da sequência do enterro de Ramon. A primeira cena, a primeira sequência, na qual ele imagina Nadine, ocorre, em grande medida, no vagão-restaurante do trem, no qual Diego vai de Hendaye a Paris. A segunda, mais ao final do filme. A elas. Nadine aparece pela primeira vez como uma voz ao telefone. Nós não a vemos. Conversando com Diego no posto policial da alfândega. Nós não a vemos, ele não a conhece. Em seguida, Nadine é imaginada quando Diego está na livraria em Hendaye, quando assistimos a uma série de planos justapostos que trazem moças andando. São várias moças, vários planos de moças. Elas aparecem de costas e só no plano final uma delas aparece falando em um telefone público. Elas têm cabelos longos ou curtos, escuros e claros, presos e soltos. A menção à casa de Salange, o plano que aparece traz a placa Rue de l'Estrapade, com o Panteão ao fundo e o portão com o número 7. Em todos os planos justapostos que trazem as tais moças dessa imagem mental, um detalhe se repete. Carregam livros. Minutos depois, e aí é dentro do trem, e é essa que nos interessa, minutos depois, já dentro do trem que o leva a Paris, há um novo fluxo de planos rápidos, novamente trazendo moças com livros. São imagens mentais. Tal fluxo tem início quando, no trem, um casal menciona o nome, que é um nome qualquer, Lucienne. Lucienne não é ninguém, mas é o principal para deflagrar nova sequência de imagens mentais que invadem um filme. Um nome. O nome é apenas mencionado na discussão do casal. Casal que também não tem qualquer outro papel na trama, a não ser fazer referência a um nome. A câmera, que tem o ponto de vista de Diego, ele está fora de campo, e está de frente para o casal, faz um breve movimento para a direita, onde está sentada uma moça. O plano fechado e detido sobre essa moça sugere que ela está só. Ela leva um petisco à boca, e nesse ponto, o plano é alterado. Ele se abre. A câmera se afasta e a moça que estava no vagão-restaurante está agora em um bar-café na cidade. Esse afastamento-abertura, lembrem-se, é o ponto de vista de Diego, são imagens mentais da personagem, seguem-se uma série de planos, a maior parte deles trazendo moças, tomadas de frente e de costas, descendo ou subindo escadas, com cabelos curtos e presos, claros e escuros, seguindo a calçada e atravessando a rua, todas se dirigindo, assim parece,
a um portão com o número 7. No próximo plano, retornamos ao vagão-restaurante. A câmera faz o movimento inverso para a esquerda e fixa-se na janela do trem. Notemos, logo de início, que tais imagens mentais não surgem necessariamente para preencher o tempo de Diego, que está sozinho ou numa situação de espera. Não ocorre também pela menção explícita ao nome de Nadine ou de Solange, pois o fluxo de planos no restaurante não é trazido pela referência ao nome, mas a um dado nome, provavelmente a de alguém da mesma idade. Porque, assim parece, é a quem o casal que discutia antes faz referência. A moça que apareceu na imagem mental, estava no vagão de trem e depois num café, é uma moça aleatória. Além disso, várias moças apareceram, loiras e morenas, embora ele saiba ou soubesse que Nadine tem cabelos escuros. Todas com livros. A maioria delas andando, entrando em bares, cafés, com o detalhe que indica tratar-se de uma estudante. Não sabemos quem são as moças. Figuras indeterminadas, elas possuem aspectos que sugerem uma Nadine, que Diego desconhece, assim como nós. No entanto, elas possuem várias faces, e é essa variedade de feições que parece não permitir antecipar a imagem de Nadine por Diego, pois falta essa imagem, a que Diego possui dela, justamente o que lhe é específico, o rosto. Em particular, se levamos a sério aquilo que diz Elias a respeito do rosto, aquilo que dá a identidade eu para a pessoa e para os outros. Diferente das imagens mentais em que aparece o rosto do amigo em provável perigo, Juan, o de Carmen, que será avisada da queda do companheiro, Andrés, o dos camaradas e compatriotas, os quais ele bem conhece, o rosto de Nadine lhe é desconhecido. Diferente das imagens mentais que trazem a face de policiais, que como Nadine ele desconhece, a profusão de planos antecipatórios de quem seria a moça associam juventude, leveza e movimento, subindo ou descendo escadas, andando ou cruzando a rua, entrando em bares ou no portão de número 7. Pode-se supor que as informações que Diego possui da família Solange lhe permite reconhecer, utilizando imagens, o local e a ambiência, o panteão, o universo escolar, a proximidade com a Biblioteca Sainte-Geneviève, a Faculdade de Direito de Sorbonne, etc. Contudo, a presença de vários planos, de várias figuras, de vários movimentos, em diversas direções, de várias faces e modelos, andando pela Rue de l'Escapade, chegando ao número 7. Em outros termos, o grande fluxo de planos com essas imagens também podem sugerir o indeterminado, que não permite fechar a imagem de Nadine. Seguindo a pista deixada por René, deixando de lado a preocupação com a memória e voltando nossa atenção para as imagens mentais, diria Deleuze que René era interessado nas questões dos circuitos cerebrais, um cineasta do cérebro. No entanto, isso nos ajudará pouco. Aproveitemos a abertura dada pelo próprio cineasta, que é a tentativa de filmar o imaginário, as imagens mentais. Façamo-lo não partindo dos conceitos, mas por meio da maneira como o movimento do pensamento nos é apresentado
no filme em imagens, em planos, em sequências. Nesse sentido, as imagens mentais de Diego, as descritas acima, não se apresentam como imagens de Nadine, mas fluxo de imagens. Certamente se pode dizer que os planos que trazem os correligionários e as reuniões do partido seriam atualizações a partir de experiências anteriores, pois a situação deve ter sido vivida inúmeras vezes durante 30 anos de exílio. No caso específico do que lhe é desconhecido, no entanto, as imagens em fluxo, em profusão de planos de figuras e formas indeterminadas que desemboca na entrada do prédio em que fica o apartamento do Salange, é mais forte ou mais importante do que o reconhecimento a partir de experiências anteriores. Não se trata da imagem de Nadine, mas um fluxo de imaginadas Nadine no pensamento de Diego, que cria de modo incessante, mas indeterminado, formas, planos e movimentos que têm como fundo tanto um espaço e tempo instituído social historicamente, que são as referências da rua e do arrondissement, quanto a novidade presente no desejo de encontrá-la, conhecê-la. A imaginação de Diego Mora não é determinada pela Revolução, pela Espanha, mas por detalhes, um nome, um desejo, os indeterminados que nos fazem pensar, existir e desejar, inclusive a Revolução. Reparemos que a personagem não produz sempre as mesmas formas a partir da imagem da moça no vagão-restaurante. Ele as cria incessantemente. Nadine é um futuro imediato que se imagina. E no filme de René, é uma imagem mental múltipla, aberta. A outra passagem que gostaríamos de destacar, e ao final do filme, é a da notícia da morte de Ramon, à altura do minuto 107. Ramon nunca conheceu a Espanha, terra de seus pais e avós. Trabalha para o movimento, mas nunca deixou a França. Diego deve viajar imediatamente a Barcelona, substituindo-o. A notícia lhe é dada de que ele vai substituir Ramon pelas 11 da manhã da terça-feira, depois da conversa com os estudantes leninistas. Conversa sobre uma maleta que contém uma bomba e que ocorre tendo como pano de fundo um cemitério. Tudo o que sabemos é que ele deveria comparecer ao encontro com os camaradas, levar a bagagem para viajar, almoçar com os companheiros e partir. Em outros termos, não sabemos se ele compareceu ao enterro ou se as imagens de enterro que aparecem são novas imagens mentais. Destaquemos dessa passagem a voz-over, que após informar que Ramon nunca tinha visto a Espanha, diz, abre aspas, olharás as árvores e o mar de Girona, as vinhas sobre as ladeiras ao longo do caminho com os olhos de Ramon, e sentirás a alegria de Ramon. Mais adiante, nessa mesma sequência do enterro, a voz-over repetirá, tu mirarás tudo com os olhos de Ramon, reforçando a ideia de que a alegria de Ramon, pela primeira vez entraria na Espanha, seria sentida por Diego, que de lá quase não sai. Sentirás toda a alegria de Ramon como se fosse a tua primeira viagem, como se a luta começara hoje. A conexão entre olhar e sentir nos é interessante pelas duas ideias que atualiza. A da tristeza, pela sombra da morte que entra na vida do protagonista, e a da alegria, expressa na possibilidade de olhar a terra do país e olhar a terra dos pais e avós de Ramon. E o que nos chama a atenção
é essa espécie de olhar da primeira vez que a voz-over imputa ao desesperançado Diego. Mas, ora, por que a passagem por essas duas sequências? Qual a relação com a discussão sobre o exílio? A primeira resposta tem a ver com o método de análise. Buscar no filme, no seu modo de organização interno, nas suas imagens, sons, ruídos, enquadramentos, como aparece construída a personagem do exilado Diego Mora, que é peculiar, por se tratar de alguém que sempre parte da terra natal para o exílio. Alguém envolvido no presente, sem tempo para a nostalgia da terra perdida, ainda que a possibilidade aventada da ausência de uma Espanha lhe cause dor. Eduardo Said tomou emprestada da música a noção de contrapontístico, em que o contraponto, em que os hábitos de vida, expressão ou atividade do novo ambiente ocorrem inevitavelmente contra o pano de fundo da memória dessas coisas em outro ambiente. Para nós, no caso de Diego Mora, o que nos parece é que ele está envolvido pela imagem lírica de uma Espanha cuja ausência o dilacera. Um passado que fica acossado pela imagem de uma Espanha em transformação que o exaspera, contrariado com as decisões e direções tomadas pelos camaradas de partido, intransigente com os que se dispõe a ajudar, amarrado às informações e cuidados para continuar vivo, que o prendem a um presente, a um passo de perder de vista o significado que a Espanha e a luta significam. Em outros termos, impedido de viver uma memória de afastado, um exílio particular. E ainda assim, ele antecipa, como força que nunca deixa de operar, imagens mentais de futuros indeterminados. O fluxo de imagens que anteciparam Nadine, imagens imaginadas de alguém indeterminado, parece operar como força contrária à desilusão da personagem. O exilado particular de A Guerra Acabou, aquele que retorna constantemente ao exílio e, portanto, preso ao presente e com um passado prestes a ser apagado, traz consigo o que lhe salva, o indeterminado. Para concluir, a particularidade do exílio em A Guerra Acabou, um filme que gira em torno do protagonista, um exilado, que sente a dor da ausência, mas age na clandestinidade como revolucionário profissional, é a possibilidade de lutar contra quem habita sua casa, quem de lá o expulsou, ou aos pais e avós de seus amigos, que já nasceram no exílio, como no caso de Ramon. O inimigo que não tem cessado de vencer, no entanto, não apenas bane, expulsa, interdita, mas torna opaca ou apaga uma imagem de memória. Como diz a personagem, eu retomo, eles têm 20 anos e não é nosso passado que os move, mas o seu futuro. A Espanha não é mais o sonho de 36, mas a verdade de 65, ainda que desconcertante. Verdade de 1965 é uma Espanha que se vende ao mundo como solar, alegre, feliz, para consumo dos 14 milhões de turistas. Uma realidade opaca, uma imagem mercadoria. Daí que o exílio da personagem seja sem fim. Não porque não tem volta, mas porque o lugar para o qual se deseja retornar mudou. Continua ali, depois da fronteira, mas ao endereço dado, erramos de porta. Daí também o tom de desesperança que envolve a personagem, que não acredita que haverá greve no dia 30 de abril de 1965. No exílio particular de Diego, exílio daquele que sempre volta para o local de exílio,
local em que se é refugiado, mesmo nos cimos da desesperança, em que não se sabe mais pelo que se luta, na desilusão, há no filme de René, na sua tentativa de filmar o imaginário, o indeterminado no pensamento, que puxa para o futuro. Sem esse indeterminado, sem essa abertura, não haveria possibilidade de voltar a olhar a Espanha com os olhos de Ramon. O olhar da primeira vez. E de sentir a alegria de uma luta que parece começar hoje, mesmo desesperançado. O túnel que une desesperança à alegria passa pelo indeterminado. Se o que em mim está pensando, como diria Fernando Pessoa, é um verso do Fernando Pessoa, o que Diego Mora sente, pensa. Ele sente um exílio que pensa a desesperança como futuro, mas um futuro aberto, capaz de olhar para o já visto com o olhar de alegria de quem vê os detalhes e o todo, outra vez, de novo, pela primeira vez. Muito obrigado. Mauro, muitíssimo obrigada por esse filme em palavras que você nos fez ver. Impressionante, impressionante. Muito obrigada. Eu aqui teria, enfim, estou ainda meio impactada, meio emocionada com a sua fala. E, como eu disse a todos, isso aqui agora nós temos um tempo de conversa com o Mauro e a gente pode fazer as perguntas pelo chat, se vocês quiserem fazer comentários ou perguntas, e aí vamos conversando nesse tempo que nos resta. Então, bom, Cíntia, eu agradeço. Mas eu queria, então, adiantar que vá ao filme, né? O filme é muito melhor. Não, mas é que o filme eu vi há muito tempo atrás e fui revendo o filme com as tuas, porque eu não sei como acessar esse filme, mas você pode nos dar dicas sobre isso. Acho que todo mundo deve estar pensando isso, porque foi um filme que muita gente viu e muito pouca gente pôde rever. Né? Então, mas eu me escondo atrás das minhas escolhas. Eu escolhi no mestrado foi o Fernando Pessoa, o que eu colocava os poemas dele pronto. Eu falando do filme do Alain René, eu também estou me escondendo atrás dos gigantes, né? Então, enfim. Mas eu mostrando assim, na sua leitura está se mostrando muito. Eu fiquei muito contente de ter lido. Muito obrigado. Enfim, alguém tem alguma questão para colocar? Alguma... Deixa eu ver aqui. É que não aparece nada ainda. Mas, Mauro, então vamos lá. Eu vou comentando o que... Não, primeiro me impressionou muito aquilo, porque é um filme, é como você disse, sobre um revolucionário. E o que você diz e o que você fala é não da revolução, não do revolucionário, mas daquilo que, vamos dizer assim, quando você fala nesse final, o desejo que está por trás, inclusive do revolucionário. O que fez este homem um revolucionário? E o que isso muda? Quer dizer, a maneira como o exílio é vivido por ele como um tempo indeterminado, desde o início, né? Porque não é o passado que está em jogo. Ao mesmo tempo que tudo que ele faz é em função do passado, mas ele vive o presente em função do futuro. Então, acho que queria que você falasse talvez um pouco mais dessa relação com o tempo, porque eu acho que foi muito central na tua análise. Você falaria mais?
sim, enfim, se eu conseguir, é, 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 sempre me chamou a atenção, assim, Essa coisa que é o imaginário e não a memória que está em jogo. assim, sempre me chamou a atenção, sempre me chamou não. Quando eu construí, né, eu aproximei esses 3 filmes, então era o Noite Neblina, o Hiroshima, Meu Amor e o A Guerra Acabou. É, é, no Hiroshima, Meu Amor, é a personagem a personagem num movimento sensório motor quebrado, né? Então ela é levada pela memória, né? Então você tem fluxos, imagens que ela está no Japão e que misturam ou fazem se cruzar Hiroshima, né, e Nevers, que é a cidade na qual ela viveu durante a Segunda Guerra Mundial. Então é um filme muito bonito, né? E você tem esse personagem cujo movimento sensório motor, ação e reação, ele está quebrado. Ela vaga, ela perambula, né? Mais ou menos como personagem, como o Deleuze se refere a personagens em filmes de imagem-tempo. Ora, na Guerra Acabou, o personagem é completamente diferente. Né? Ele está preso ao presente. Ele age e reage constantemente. Tá? Ele está preso a um presente. Se ele não estiver atento, ele corre risco de vida. Ele não pode se dar ao luxo de uma lírica. Ele precisa antecipar futuros. Ora, a antecipação de futuros nos leva a um pano de fundo desolador. Um futuro antecipado, um futuro aproximado, não é o futuro no qual nós projetamos desejos. É um futuro que se fecha. É um futuro aproximado do presente. E o que eu achei que era muito particular é que nas imagens mentais do Alain Resnais, em particular nessas em que ele não conhece a personagem, ele imagina como ela seria, é um fluxo imenso de figuras que rodam por aquele arrondissement que ele conhece bem, né? Mas ele não consegue fixar. É como se fossem imagens que fogem, escapam. Ele está imaginando um futuro porque ele vai encontrá-la, né? Mas ele não consegue fixar essa imagem. Esse não fixar a imagem deixa aberto. E esse aberto, ele não está na dimensão da revolução, que é um projeto. Ele está aberto na dimensão do cotidiano, de um pensamento que se pensa no cotidiano. Era isso que eu achei bastante interessante. Né? Então você não tem o personagem que está quebrado, no movimento sensório e motor que ele está quebrado, porque mesmo agindo e reagindo, ele está pensando. E é esse pensamento que o coloca ou pode colocá-lo no indeterminado. Você está falando que é no cotidiano que pulsa a vida. No cotidiano também pulsa a vida. Né? Além de tudo, né? Além de vai me fugir a palavra, mas além de tudo aquilo que o cotidiano parece que cria barreiras, ou que quebra o fluxo daquilo que seria o caminho para uma direção clara, e que no caso dele é a revolução, né? Então o cotidiano não lhe serve, é nesse cotidiano que está aquilo que pode puxá-lo daí, que pode ser a abertura para que ele veja futuros indeterminados e não os projetados. O que fica muito claro na tua leitura, eu precisava rever o filme, eu fico curiosíssima para rever o filme,
é essa ideia de que na construção da mulher imaginada, você tem a vida pulsando. Tudo aquilo que parece que move ele o tempo todo, né? Tá movendo. E é isso que eu estou chamando do cotidiano, né? De algo que você tem que dar conta ali, porque é como você fala, porque é a tua vida que está em questão. É uma questão de vida e morte. Está sempre em movimento. E ali, Todas essas assim, pessoas, é só tem muito. uma que está falando no telefone público. Todas as outras estão entrando, saindo, andando pela rua. Estão se movimentando o tempo inteiro, né? Segurando lá cadernos e livros, né? E várias figuras. Cíntia, eu acho que a Algária escreveu. Aonde? Não tem? Aonde que ela escreveu? Eu vou ler para você, então eu que vou ler para você. Pois é, o que está acontecendo que eu não estou? Que coisa Queria, estranha, porque eu vou ler para aonde você. que ela escreveu? Eu vou ler para você, Cíntia. Ah, está no outro lugar agora. Mauro, Achou? querido, muitíssimo obrigada por ter me devolvido este filme. Eu senti não ter visto o filme. Sua interpretação é única. Queria te perguntar se o indeterminado é a fortuna, que pode ser visto como fortuna ou infortúnio. E a volta não é sempre, não aos lugares, mas os lugares no tempo em que a personagem os frequentava. Aí, bom, pegou? Você está lendo? Você está vendo Sim, isso? eu tenho aqui, eu só não tenho a outra. Qual é a outra? A outra não está. Eu acho Não que está aparecendo aqui. eu acho que o Javier colocou. Podemos fazer um paralelo com o estranhamento de Freud? É você que colocou, né, Javier? O Tá bom. Javier colocou o da Algária. E agora, qual é a outra que tem? Você está vendo? Então, se Eu você estou está vendo, vendo, tudo estou bem, vendo. porque eu não estou conseguindo ver. Tá Ah, bom. sim, agora sim. Tem outra pergunta, podemos fazer um paralelo. E pergunta de. Essa é de Emílio que fez. Podemos fazer um paralelo com o estranhamento de Freud. Então, pronto, você tem duas perguntas aí. Então, Olgari, assim, eu vou. Eu vou pegar assim, vou tentar pegar essa primeira parte da sua pergunta pelo filme, tá? É, do, do, é, que pode ser vista como fortuna ou infortúnio, né? Porque, assim, ele passa muito rapidamente, acho que daí vocês vão lembrar um pouquinho do filme, né? Ele está passando pela fronteira, ele está vindo, é um domingo de Páscoa, né? Então tem bastante gente, turista, tem bastante gente. O carro dele é parado, tem uma pessoa que dirige o carro para ele, é o dono de uma livraria. Ele é parado, ele é entrevistado pela Polícia de Fronteira. E ao ser entrevistado pela Polícia de Fronteira, ele de repente escapa o número do telefone do René Salange. E imediatamente ele lembra. Daí ligam para a casa do René Salange, ele conversa com a Nadine, eles representam um papel, né? Então dá tudo certo, porque nada garantiria que ela iria atender o telefone, saberia de quem se tratava, nada disso. Né? Então ele dá muita sorte. E ele fala a respeito dessa sorte para a esposa do motorista, que é dono de uma livraria em Andaio, conta para ela. E ele diz, olha, naquele momento tudo poderia cair, mas eu tenho a bonne étoile, eu tenho a boa estrela. Né? Nesse momento eu lembrei do número do telefone e deu tudo certo. Tudo poderia cair e deu tudo certo. Ele toma esse evento como sendo algo superado, algo que, bafejado pela boa fortuna, ele superou. Ele passou pela alfândega. Ao final do filme, uma das hipóteses colocadas pelos estudantes, que tem a polícia rondando a casa deles, é que, nesse momento, lá na fronteira, a polícia o teria descoberto e, por isso,
colocou os policiais para perseguir os estudantes. Os policiais que ele fica vendo na cidade. Ele não está antecipando, então, os policiais. Ele está atraindo os policiais. Né? Então, isso é bastante interessante. Né? Porque o filme deixa isso aberto. O filme está no indeterminado. Porque são hipóteses. Nós não sabemos se ele fugiu da polícia ou se ele atraiu a polícia. Se todos os policiais que ele está vendo não são policiais que ele está evitando como alguém que consegue ficar fora do sistema de controle, mas justamente aquele que trouxe os policiais para aquela região. Né? Assim, então, sim, aos lugares no tempo. Né? Ocorre que assim, a particularidade dele é que é possível a ele entrar como clandestino. Né? Então ele volta muitas vezes para a Espanha. E ao voltar muitas vezes para a Espanha, o partido vê um problema de interpretação, porque ele tem uma imagem construída com detalhes e lhe falta a imagem da distância. Então, ao retornar, ele perde o todo. Mas isso é um revolucionário. Né? Há uma outra dimensão, que é a dimensão da personagem que a ausência da Espanha lhe dói. A Espanha que lhe dói não é a Espanha mitológica. A Espanha mitológica é uma Espanha que ele não viveu, ele não participou das grandes batalhas. Né? A Espanha mitológica não é a que ele viveu. A Espanha que dói, a Espanha que o chama, é uma Espanha que está no tempo. Não é a Espanha, espaço, lugar em que ele pode voltar. É a Espanha que está no tempo. É uma certa imagem de Espanha, uma imagem temporal dessa Espanha. E o que é doloroso é que, até nessa imagem, quem está na sua casa interfere. Porque é uma imagem que agora se vende à Espanha. A Espanha como um produto de uma indústria, que é a indústria do turismo. Né? Assim, não sei se eu respondi, Gary, mas assim, tentando trabalhar com essas duas dimensões. Né? Com essa dimensão que ele, ao voltar para a Espanha, perde aquilo que seria uma imagem maior da situação, mas que, ao voltar para a Espanha que lhe dói não são os endereços para os quais ele volta. Porque os endereços para os quais ele volta, ele precisa de senha. O sol se levanta sobre Benidorm e alguém dá uma contrassenha. Esses espaços que lhe dói são espaços para os quais ele não consegue voltar, que são os lugares de tempo. Não volta para os lugares de tempo porque ele, como revolucionário, também, ele está preso ao seu presente. Não longe dessa quebra sensório-motor que poderia, tal qual a personagem de Hiroshima Mon Amour, mergulhar nesse tempo da memória. Sim. Assim, então,
Eu concordaria, eu já vou para o Emílio, tá bom, Emílio? Só para... eu concordo, Gária, eu concordo, acho que é isso mesmo, né? Porque esse tempo, assim, as imagens mentais do Alain René, elas acontecem no presente. Então, esse indeterminado tem uma dimensão espectral. E elas acontecem também no presente. Assim, isso que me chamou a atenção, né? E no seu presente que te puxa, no seu presente que te localiza, essas imagens mentais quebram. O Emílio perguntou se podemos fazer um paralelo com o estranhamento de Freud. Emílio, assim, então, vamos lá. Eu não li o Estranhamento de Freud agora, então assim, muito de memória, muito distante e tentando destacar duas questões, tá? Dois pontos. Um, bem externo, que seria o modo como o personagem ele desencanta da Espanha ou da luta, tá? Não sei se você se lembra, no texto do Freud, a dimensão da queixa, ela é forte. A dimensão da queixa é a da melancolia. Ele está desinvestindo algo que foi muito investido. A Espanha, a Guerra Civil Espanhola, é a mitologia das esquerdas, né? Então é um duro desinvestimento. Esse desinvestimento aparece nesse que eu chamei de discurso desabafo, né? Que é bastante forte, né? Estou farto da Espanha de Lorca. Estou farto do teatro de Lorca. Estou farto dessa mitologia, né? Essa é uma dimensão. E tem a outra dimensão, também do estranhamento, que é você assim, não podemos falar da Espanha, porque a Espanha é um fantasma, a Espanha não aparece no filme, né? Então, é uma Espanha que faz. A Espanha a Espanha é um tempo que lhe falta, né? Onde nós o observamos é em Paris, onde ele mora ele mora num apartamento, tem uma pessoa com quem ele vive, uma pessoa que gosta muito dele, mas eles não são casados, né? Que é a Marianne, a Ingrid Tully. E quando se refere à Espanha, é sempre na fala. Tá? Então, nós não temos imagens da Espanha, nós temos uma Espanha falada. Nós temos uma Espanha que é referida. E essa Espanha que é referida é sempre a seguinte: é uma Espanha na qual você entra com chave. Em outras palavras, você entra com senha. Porque as pessoas só te abrem a porta, ou seja, você só se sente em casa na Espanha quando você diz a senha e quem lhe abre a porta diz a contrassenha. Né? Essa dimensão do familiar a ele aparece como estranho. Assim, é como se ele, no exílio, ele pudesse ou não pudesse ver com clareza, não é isso. Mas é se como, do exílio, ainda que voltando sempre para um lugar, que é a Espanha, porque ele entra clandestinamente, de fato ele não volta. Né? Ele está sempre do lado de fora. Ele não tem
essa dimensão do estranho ou do estranhamento, que é do estranhamento aparecer naquilo que é familiar. Porque o familiar, para ele, é sempre algo a ser conquistado. Porque é algo que não está com ele. Né? É algo que ficou no exílio. Não sei se eu... Não, enfim, eu tentei pensar em cima da sua questão, Emílio. Eu não sei se eu consegui ir até aí. Eu destaquei duas questões do estranhamento. Tá? A pergunta da Cíntia. O indeterminado... vamos lá, pode falar, Cíntia. Pois é, não, eu estava pensando aqui, eu escrevi até para guardar a ideia que eu estava querendo te falar. É que é muito bonito e muito forte essa ideia do indeterminado como aquilo que puxa, que pulsa, né? Que move. Quando, na verdade, o personagem é um revolucionário. Ou seja, é uma ideia inversa, caminha num sentido inverso a ideia do revolucionário. O revolucionário tem o caminho certo, tem o caminho traçado, né? Ele sabe para onde vai. Né? Quer dizer, ao mesmo tempo que ele tem todo vamos dizer, ele continua ali na luta, né? E a luta é aquela que tem o caminho certo e continua, né? E a guerra acabou, porque, na verdade, o que está mostrando o filme, e a tua análise destaca muito isso, a tua leitura também é muito essa, né? É que o indeterminado é que pulsa, né? Porque não, então, isso eu gostei demais da sua leitura e desse aspecto do filme, porque são quase paradoxais as duas coisas, né? Como é que... fala. Não, mas aí... Não, Então, é isso. não, desculpa. Pode falar, Cíntia. Não, então é isso. É muito interessante como um filme sobre um revolucionário, né? Assim, se você me permite, bom, preparando o texto, né? Um dos textos, assim, eu peguei o texto do Edward Said, o texto do Edward Said ramificou, né, do Adorno, o Mínima Moralia, né? E eu estava pensando, em algum momento eu cheguei a inserir a citação e depois eu não achei que eu não ia conseguir trabalhar. Mas tem uma citação do Mínima Moralia, que na minha edição está na página 37, que diz exatamente isso que você está colocando. Né? Desde que abrimos mão da utopia e se exigiu a unidade da teoria e da praxis, tornamo-nos demasiadamente práticos. Né? Então, esse projeto de revolução é um projeto um projeto com todos os passos já dados. Determinado. Exatamente. Aquilo que puxa, aquilo que está pulsando, é algo que se manifesta está no outro lugar, numa dimensão na qual esse revolucionário, só desinvestindo, como você mesmo diz, só desinvestindo é que vai perceber. Obrigado. Muito bonito. Gostei demais disso. Tem mais alguma questão? Não sei, Javier. Eu já não sei se eu estou vendo as questões ou se eu não estou, porque eu sou um desastre para lidar com essas... eu acho que foi isso. Vou só conferir aqui se tem mais alguma coisa, porque o Javier me manda pelo WhatsApp. Acho que não, está tudo ok. Mauro, um imenso prazer receber você aqui, um imenso prazer ouvi-lo. E, bom, temos muito... Felizmente, nós estamos no mesmo departamento, nós vamos poder conversar muito sobre todas as coisas que a tua fala suscitou. Muitíssimo obrigado. E, olha, agora eu queria dizer até quem está assistindo que nós esperamos poder ter acesso a essa linda fala através da sua publicação na revista Exílio. Espero que você possa fazer isso. Então, nós terminamos com esse convite a que você
apresente o seu texto, o seu trabalho que você nos apresentou aqui em conferência, para publicação na revista da Cátedra, que é a revista Exílio. Se você me permite, Cíntia, mais uma vez, para me despedir, eu gostaria de agradecer, e agradecer nos seguintes termos. Antes do nosso começo, eu dizia, né, citando a Rita Paiva, né, que o mundo virtual ele nos colocou numa vida em platitude, né? A possibilidade de vir para a cátedra, retomar o filme, retomar os textos, retomar o que eu havia escrito, buscando essas ramificações, ter me preparado para apresentar na cátedra, ela é justamente aquilo que tirou da platitude, que rompeu a platitude. Então, eu só tenho a agradecer. Assim, o convite de vocês foi um presente e foi assim que eu recebi. Muito obrigado. Então, um presente foi para você, para nós, e eu agradeço muito a presença de quem nos ouviu aqui, e então convido para a próxima, sempre nas últimas segundas-feiras de todo mês, nós teremos a última palestra do nosso ciclo de 2021, que a professora Eliane Robert Moraes estará conosco, então. Então é isso, agradeço a todos e encerro.